Os seguranças congelaram no instante em que a menina atravessou os portões da mansão Carvalho. Sem sapatos, sem responsáveis, sem nenhum traço de medo nos olhos castanhos escuros. Apenas uma mochila surrada, pendurada no ombro direito. Ela não deveria ter conseguido passar pelo portão principal. Nenhum estranho jamais havia conseguido. Nenhuma vez sequer, em 15 anos. E muito menos uma criança desacompanhada. Rui Carvalho saiu do escritório, o rosto talhado em gelo e pedra. A expressão dele era capaz de fazer homens adultos recuarem 3 passos. Quem deixou essa garota entrar aqui? A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Mas a menina não respondeu à pergunta. Ela simplesmente ergueu o olhar para o retrato gigantesco que dominava a parede principal do hall. Depois, voltou os olhos diretamente para ele. A voz da criança tremeu ligeiramente, mas as palavras atingiram Rui, como um tiro certeiro no peito. Senhor, por que a foto da minha mãe está pendurada na sua casa? O rosto do lobo rachou. O charuto escorregou dos dedos dele e caiu no chão de mármore italiano. Todos os guardas viraram para a pintura ao mesmo tempo, reconhecendo a mulher que Rui havia jurado nunca mais mencionar em voz alta. A mulher que ele acreditava ter causado a morte. A mulher que desapareceu, sem dar uma única explicação, exatamente 512 dias atrás. A menina apertou a mochila contra o peito com mais força. Minha mãe está desaparecida. Ninguém quer me dizer para onde ela foi. O coração de Rui bateu como se fosse explodir dentro das costelas, porque ele reconheceu algo mais. Algo que desejava desesperadamente não ter reconhecido. A menina tinha os olhos dele. Exatamente os mesmos olhos que ele via no espelho, todas as manhãs, desde que tinha memória. Fique até o final deste vídeo, porque o que o chefe da máfia revela em seguida vai virar toda essa história de cabeça para baixo. Antes de começarmos, se você ama histórias emocionantes como esta, por favor toque no botão de curtir para apoiar o canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você ama. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder as próximas histórias. Rui Carvalho não era estranho à morte. Ele havia presenciado. Ele havia causado. Ele havia convivido com ela durante 18 anos, enquanto construía um império subterrâneo na região metropolitana de Belo Horizonte. As pessoas o chamavam de lobo, porque quando ele entrava em uma sala, ninguém ousava respirar alto demais. Quando ele dava uma ordem, ninguém ousava questioná-la. Quando ele ficava furioso, ninguém sobrevivia para contar a história depois. Aos 38 anos, Rui tinha tudo que um líder do crime organizado poderia sonhar. Dinheiro suficiente para comprar 3 quarteirões inteiros do centro da cidade. Poder absoluto sobre territórios que se estendiam desde a Zona Norte até as montanhas da Serra do Curral. Medo genuíno, tanto de aliados quanto de inimigos. Sua mansão ficava no ponto mais alto da região, uma fortaleza de concreto e vidro blindado que olhava de cima para Belo Horizonte, intocável e inacessível. Muros altos cercavam toda a propriedade, mantendo o mundo exterior do lado de fora e mantendo seus segredos enterrados do lado de dentro. Mas havia um segredo que nem aqueles muros conseguiam conter. O retrato, pendurado no hall principal. Juliana Costa. Cabelos castanhos caindo sobre os ombros delicados. Olhos verdes como as águas do mar de Vitória. Um sorriso que o pintor havia capturado no exato instante em que ela estava rindo de alguém, logo além da moldura dourada. Rui lembrava daquele dia, com clareza cristalina. Ele lembrava cada detalhe microscópico. Juliana estava rindo dele. Ela ria porque ele acabara de contar alguma piada ridícula. Algo que o lobo jamais fazia na frente de mais ninguém. Aquela pintura
estava pendurada ali por 512 dias. Rui sabia o número exato, porque contava cada um deles. Cada manhã, ao descer as escadas, ele via aquele sorriso. Cada noite ao voltar para casa, tarde demais, ele ainda via aquele sorriso, esperando por ele na escuridão. Aquilo o assombrava sem piedade. Aquilo o torturava sem cessar. Aquilo o lembrava de um pecado que ele jamais poderia desfazer. Naquela mansão, havia uma regra não falada, que todos compreendiam perfeitamente. Ninguém mencionava Juliana Costa. Ninguém perguntava sobre o retrato. Ninguém ousava se perguntar por que o chefe mais frio de Belo Horizonte mantinha o rosto de uma mulher no centro do hall principal, como se fosse um altar sagrado. Os tolos que perguntavam nunca conseguiam a chance de perguntar uma segunda vez. Dante Silva, braço direito de Rui, por 17 anos, era o único que conhecia a história completa. E mesmo Dante jamais ousava falar sobre isso em voz alta, porque ele entendia que Juliana não era apenas uma mulher qualquer. Ela era a ferida que nunca fechava no peito do lobo. Ela era a razão pela qual o chefe mais impiedoso da cidade ficava acordado noite após noite, encarando o retrato com um copo de uísque lentamente se esvaziando na mão. Ela era a única pessoa que já havia feito Rui Carvalho acreditar que ele poderia viver uma vida diferente daquela. E então ela desapareceu, sem despedida, sem rastro, sem explicação alguma. 512 dias atrás, Juliana Costa evaporou da face da terra, como se nunca tivesse existido de verdade. Rui havia virado Belo Horizonte de cabeça para baixo para encontrá-la. Ele havia interrogado pessoas. Ele havia ameaçado famílias inteiras. Ele havia matado quando necessário. Mas ninguém sabia de nada. Ou ninguém ousava dizer o que sabia. No final, ele foi forçado a aceitar a verdade mais cruel de todas. Juliana estava morta. E ele, com uma vida encharcada de sangue e pecado, havia causado a morte dela. Os inimigos dele haviam encontrado ela. Eles a mataram para puni-lo. Essa era a verdade que Rui acreditava havia 512 dias. Até que a menina entrou em sua propriedade, com olhos tão escuros e tão familiares que doíam ao serem vistos. Rui continuava parado ali, os pés pregados no chão de mármore frio. Ao redor dele, os seguranças permaneciam em silêncio absoluto. Nenhum deles ousando se mover 1 centímetro sequer. Eles nunca haviam visto o chefe perder o controle dessa forma. O lobo, o homem que podia ordenar a morte de um traidor, sem piscar, estava tremendo agora diante de uma criança de 8 anos de idade. Qual é o seu nome? A voz de Rui saiu áspera, como se cada palavra tivesse que lutar para sair da garganta dele. Melissa. Melissa Costa. A menina ergueu o queixo, os olhos escuros, nunca desviando do olhar dele. Estou procurando minha mãe. Minha mãe está desaparecida há 4 semanas. 4 semanas! O número perfurou o peito de Rui como uma lâmina afiada. 4 semanas que Juliana estava desaparecida, e ele nem sequer sabia disso. 4 semanas que ela estava lá fora sozinha, enfrentando algo terrível o suficiente para fazê-la abandonar a filha pequena. 4 semanas enquanto ele ficava sentado nessa mansão, olhando para o retrato dela e acreditando que ela estava morta havia muito tempo. Como você encontrou este lugar? Rui perguntou, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração disparando descontroladamente. Melissa enfiou a mão dentro da mochila surrada e puxou um pedaço de papel amarrotado. As pontas estavam gastas, como se tivesse sido desdobrado e dobrado centenas de vezes. Ela estendeu o papel para Rui, a mãozinha tremendo visivelmente. Mamãe escondeu isso na caixa de joias dela. Eu vi ela pegar o papel
e olhar para ele várias vezes. Toda vez que ela terminava de olhar, ela chorava. Rui pegou o papel e instantaneamente reconheceu a caligrafia familiar rabiscada ali. Era a dele próprio. O endereço da mansão Carvalho, um número de telefone de emergência e 3 palavras escritas na parte de baixo da página. Rui, me encontre. Era a carta que ele havia escrito para Juliana, mais de um ano atrás, quando descobriu que seus inimigos estavam se aproximando perigosamente dela. Ele havia dito para ela correr para lá, para o único lugar onde ele poderia protegê-la completamente. Mas ela nunca veio. Ele pensou que ela havia morrido antes mesmo de receber a carta. Ele estava errado esse tempo todo. Sua mãe, antes de desaparecer, disse alguma coisa? Rui perguntou, a voz contendo uma tempestade, prestes a explodir. Melissa mordeu o lábio, os olhos escuros, começando a se encher de lágrimas. Ela estava agindo estranho por semanas antes de sumir. Ela ficava olhando pela janela, como se estivesse vigiando alguém. Ela se assustava com qualquer barulho. Uma vez, eu acordei no meio da noite e vi ela sentada no escuro, abraçando um travesseiro e chorando baixinho. O coração de Rui se apertou dolorosamente. Juliana estava com medo. Ela sabia que alguém estava vindo atrás dela. Ela sabia que o perigo estava perto, mas não correu para ele. Ela não veio procurá-lo. Por quê? Então, uma noite, mamãe me chamou no quarto dela. Melissa continuou, a voz tremendo, mas forçando-se a terminar a história. Ela me fez prometer uma coisa. Ela disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu tinha que encontrar esse endereço. Ela disse para procurar o Rui. Ela disse que ele ia me proteger. Rui sentiu os joelhos ameaçarem ceder sob o peso da revelação. Juliana havia se preparado para o pior cenário possível. Ela sabia que talvez não conseguisse escapar. E no momento mais desesperador dela, ela ainda confiava nele. Ela ainda colocava a coisa mais preciosa da vida dela nas mãos dele. Ela disse mais alguma coisa. Rui perguntou, a voz engasgada. Melissa limpou as lágrimas com as costas da mão suja. Ela disse que o Rui era uma pessoa boa. Ela disse para não ter medo dele, mesmo que ele parecesse assustador. Ela disse que ele ia entender quando me visse. Aquela última frase atingiu Rui como um martelo direto no peito. Ele ia entender quando te visse. Juliana sabia. Ela sabia que no momento em que Rui olhasse para Melissa, ele reconheceria tudo. Os olhos escuros idênticos aos dele. O formato familiar do rosto, assustadoramente próximo. O segredo que ela havia mantido, trancado por 8 anos inteiros. Mamãe me mandou para a casa da Dona Sandra, nossa vizinha. Melissa prosseguiu. E agora a voz dela começou a quebrar de verdade. Mamãe disse que tinha uma coisa para fazer e que voltaria em 2 horas. Mas ela não voltou. Já faz 23 dias. E ela ainda não voltou. Dona Sandra disse que se ninguém viesse me buscar hoje, eu teria que ir para um orfanato. Rui olhou para a criança, parada na frente dele. Pequena, sozinha, mas corajosa o suficiente para atravessar a cidade inteira sozinha, até encontrar o coração de um covil da máfia. Ela tinha a resiliência de Juliana e talvez, apenas talvez, ela tivesse a imprudência dele também. Rui se ajoelhou ali mesmo, os joelhos encontrando o piso de pedra fria. Pela primeira vez na vida, o lobo se abaixou diante de alguém, mas ele não se importava mais com imagem ou autoridade. Ele só queria ver claramente o rosto da criança parada na frente dele. Melissa não recuou um passo sequer. Ela ficou imóvel e deixou ele olhar, como se estivesse esperando algo dele também. Rui olhou primeiro para os olhos dela, escuros, profundos, com um olhar direto que não vacilava nem se escondia. Não eram os olhos de Juliana.
Os olhos de Juliana eram verdes como o oceano. Esses olhos eram dele, exatamente do jeito que ele via a si mesmo no espelho, todas as manhãs. Depois, ele estudou as sobrancelhas dela, pretas, grossas, com uma leve elevação nas pontas externas. Uma linha naturalmente dura que nenhuma criança de 8 anos deveria ter. Mas ele tinha isso. Ele tinha sobrancelhas assim, desde menino. E o pai dele tinha antes dele. A linha da mandíbula de Melissa ainda não estava totalmente formada, ainda suavizada pela infância. Mas Rui conseguia ver os ângulos esperando por baixo. Em 10 anos, aquela mandíbula seria afiada como uma navalha, exatamente como a dele. Mas o detalhe que roubou a respiração de Rui foi a pequena cicatriz no queixo de Melissa. Uma cicatriz discreta, nem mesmo do tamanho de uma articulação de dedo, inclinada ligeiramente para a esquerda. A mão dele foi instintivamente para o próprio queixo. A cicatriz dele ainda estava lá, no exato mesmo lugar, depois de mais de 30 anos. Ele havia caído da mangueira no quintal, quando tinha 5 anos, o queixo batendo em uma pedra pontuda. E essa cicatriz o marcou para o resto da vida. Como Melissa poderia ter a mesma cicatriz? Isso não era coincidência. Isso era um eco assombroso da própria vida dele. Um sinal do destino, de que essa criança estava ligada a ele, de formas que ele não conseguia explicar. Essa cicatriz no seu queixo. Rui falou, a voz rouca. Como você conseguiu isso? Melissa levantou a mão para tocar o queixo. Ah, eu caí quando tinha 5 anos. Eu estava subindo numa mangueira na praça, e escorreguei e bati numa pedra. Mamãe ficou tão assustada. Ela chorou a noite toda, mas eu não chorei. Eu só achei que doeu um pouquinho. Rui sentiu o mundo ao redor dele inclinar e girar descontroladamente. A mesma idade, o mesmo tipo de queda, a mesma cicatriz exata. A menina não apenas se parecia com ele, ela estava repetindo momentos da própria vida dele, como se o destino estivesse zombando dele, como se o próprio universo estivesse gritando a verdade, que ele não podia mais negar. 8 anos. Juliana havia mantido ele no escuro por 8 anos completos. Ela esteve grávida, deu à luz, criou a criança sozinha e nunca contou nada para ele. Ela escolheu enfrentar tudo sozinha em vez de puxá-lo para dentro da vida delas. Por quê? Porque ela tinha medo dele. Não. Juliana nunca teve medo dele. Porque ela o odiava. Não. Se ela o odiasse, não teria guardado aquele pedaço de papel com o nome dele por todos aqueles anos. Ela não teria chorado toda vez que olhava para ele. Ela não teria dito para Melissa procurá-lo se alguma coisa acontecesse com ela. Juliana não escondeu a criança porque o odiava. Ela escondeu porque queria proteger Melissa. Protegê-la do mundo sombrio em que ele vivia. Protegê-la dos inimigos, que não hesitariam em usar uma criança como arma contra o lobo. E agora? Aquele segredo estava parado, bem na frente dele. Com os olhos dele, a mandíbula dele e a cicatriz do destino no queixo dela. Melissa inclinou a cabeça, estudando ele com uma expressão mais velha do que os anos dela sugeriam. Ela havia ficado ali parada o tempo inteiro, em silêncio, enquanto ele a examinava, enquanto ele comparava, enquanto ele chegava à conclusão que ela provavelmente já sabia havia muito tempo. Então ela falou, e a pergunta dela derrubou todas as muralhas que Rui havia construído ao longo dos últimos 38 anos. Você é meu pai, não é? 5 palavras, apenas 5, mas elas estouraram pelo hall principal, como um trovão, acertando o peito de Rui, com mais força do que qualquer bala que ele já havia levado. Ao redor deles, os seguranças esqueceram como respirar. Dante Silva ficou rígido perto da porta, os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava vendo.
Mas Rui não olhou para eles. Ele só olhou para Melissa, a criança esperando pela resposta dele, com uma calma que parecia quase antinatural. Por que você acha isso? Rui perguntou, a voz se partindo em pedaços. Melissa piscou, mas não estava confusa. Por causa do jeito que você olhou para o retrato da mamãe. Eu vi quando você saiu do escritório. Você olhou para a pintura antes de olhar para mim. E seus olhos. Eles eram iguais aos olhos da mamãe. Toda vez que ela olhava para aquele papel com seu nome, doía, mas ela não conseguia parar de olhar. Como se ela parasse, a pessoa na foto fosse desaparecer de verdade. A garganta de Rui se fechou completamente. Essa criança de 8 anos havia visto direto através dele, direto através da dor que ele havia escondido por 512 dias, direto através do amor que ele havia enterrado sob a pele fria do lobo. Ninguém nunca havia feito isso antes. Ninguém exceto Juliana. E agora, a filha de Juliana conseguia fazer também. Sua mãe já falou sobre mim para você. Rui perguntou, quase em um sussurro. Melissa assentiu com a cabeça. Toda noite, antes de dormir, mamãe contava histórias de fadas para mim. Mas tem uma história que ela contava de novo e de novo. Sobre um homem que morava numa casa enorme, no topo de um morro. A casa era linda, muito chique, mas era fria também, porque o homem morava sozinho. Ele tinha tudo, dinheiro, poder, mas ele não tinha ninguém para amar. Mamãe disse que ele era forte por fora, mas por dentro ele era muito solitário. Mamãe disse que se eu encontrasse ele um dia, eu tinha que lembrar de não ter medo. Porque mesmo que ele parecesse assustador, ele não era mau. Ele só precisava de alguém para amá-lo. Rui sentiu as lágrimas subindo, quentes e repentinas. Por 8 anos, Juliana havia contado para a filha dele sobre ele. Não como um chefe da máfia, não como um assassino, mas como um homem solitário que precisava de amor. Ela havia mantido ele no coração dela, mesmo enquanto estavam separados. Ela havia preparado Melissa para que um dia, se eles se encontrassem, a menina não fugisse com medo. Ela disse mais alguma coisa? Rui perguntou, a voz tremendo. Mamãe disse. Melissa olhou para as próprias mãos pequenas. Mamãe disse que um dia, quando tudo estivesse seguro, ela ia me levar para conhecer você. Mamãe disse que você ia ficar assustado no começo, porque não sabe como ser pai. Mas ela me disse que eu tinha que ter paciência, porque por baixo da frieza, você tem um coração quente, como o da mamãe, como o meu. Rui não conseguiu se segurar mais. Ele estendeu os braços e puxou Melissa para um abraço apertado. A menina ficou tensa por um segundo. Depois, lentamente relaxou, deixando a cabeça descansar contra o peito dele. Rui a segurou com força, como se ela pudesse desaparecer se ele soltasse. O cheiro no cabelo de Melissa era levemente floral, como o de Juliana. O calor daquele corpo pequeno se espalhou para dentro do peito dele, derretendo o gelo que ele havia passado tantos anos construindo. Essa era a primeira vez que Rui Carvalho segurava a filha dele. Pela primeira vez em 38 anos. O lobo não se sentia sozinho. Pela primeira vez, ele entendeu que tinha algo pelo qual valia a pena lutar, além de poder e dinheiro. Eu vou encontrar sua mãe, Rui sussurrou no ouvido de Melissa, a voz firme como um juramento. Vou proteger você, mesmo que eu tenha que trocar tudo por isso. Mesmo que eu tenha que queimar Belo Horizonte inteira, até virar cinzas. Eu juro! Melissa apertou os braços em volta das costas dele. A voz pequena, mas não fraca. Então, por onde a gente começa, pai? Aquele chamado parou Rui completamente. Pai. Uma palavra simples, mas que o puxou para trás no tempo. De volta 11 anos atrás.
de volta ao dia fatídico, quando a vida dele se dividiu e tomou um caminho completamente diferente. 10 anos antes, Rui Carvalho tinha 28 anos, recém-herdando o império subterrâneo do falecido pai. Sangue havia sido derramado. O traidor estava morto. Famílias rivais haviam curvado as cabeças. O trono de Belo Horizonte pertencia a ele, e o nome do lobo havia começado a fazer a cidade inteira tremer. Mas por trás de toda aquela glória, Rui estava vazio. Ele matava sem sentir nada. Ele vencia sem sentir alegria. Ele vivia como se estivesse morto havia muito tempo. Aquele dia era o aniversário da morte da mãe dele. Ela morreu quando ele tinha 9 anos. E aquela foi a última vez que Rui chorou. Depois disso, ele não tinha mais lágrimas. O pai dele disse que lágrimas eram um luxo que governantes não podiam ter. Mas todos os anos nessa data, Rui ainda comprava flores e colocava no túmulo dela. Era o único ritual que restava do homem que ele costumava ser. O pequeno pedaço dele que o lobo não havia engolido completamente. A floricultura ficava nos arredores de Contagem, pequena e modesta, com uma placa de madeira antiga pendurada na frente. Rui entrou sozinho, sem seguranças, sem motorista. Ele queria que aquele momento pertencesse apenas a ele. A campainha tocou suavemente e uma voz clara chamou de trás do balcão. Oi, senhor. Como posso ajudar? Rui levantou a cabeça e o coração dele pulou uma batida. A moça atrás do balcão era jovem, talvez 22 ou 23 anos, cabelos castanhos amarrados no alto, revelando um rosto delicado e olhos verdes como as águas do mar. Ela usava um avental bege com algumas pétalas grudadas, uma tesoura na mão, enquanto aparava um buquê de rosas vermelhas. Mas o que impressionou Rui não foi a beleza dela, foi o jeito que ela olhou para ele, sem medo algum. Por 28 anos, Rui estava acostumado com pessoas, tendo medo dele. Mesmo antes de se tornar o lobo, havia algo nos olhos dele que fazia os outros desviarem o olhar. Mas essa moça olhou para ele do jeito que olharia para qualquer cliente comum, amigável, curiosa e sem a menor hesitação. Que tipo de flores você gostaria? Ela perguntou, um sorriso radiante nos lábios. Para quem são? Para sua namorada. Rui piscou, não acostumado com alguém sendo tão direto com ele assim. Para minha mãe. Ah, que tipo de flores ela gostava? Que cor? Que perfume? Eu não sei. Rui respondeu honestamente. Ela morreu quando eu era pequeno. A moça ficou em silêncio por um segundo, mas não demonstrou pena do jeito que os outros normalmente faziam. Em vez disso, ela inclinou a cabeça, estudando ele com compreensão silenciosa. Então escolha lírios brancos, ela disse gentilmente. Lírios simbolizam pureza e amor eterno. Mesmo que você não saiba o que sua mãe gostava, você pode escolher as flores que você acha bonitas. Isso também importa. Significa que você quer compartilhar algo que você ama com ela. Rui ficou ali parado, observando a moça embalar o buquê para ele, e sentiu algo estranho se espalhando pelo peito. Ninguém nunca havia falado com ele assim. Ninguém nunca havia olhado para ele desse jeito. Como se ele não fosse o lobo. Como se ele fosse apenas um homem normal, comprando flores para a mãe. Qual é o seu nome? Ele perguntou antes de conseguir se impedir. A moça olhou para cima, os olhos verdes brilhando. Juliana. Juliana Costa. E você? Rui, ele respondeu. E não sabia por quê, mas não disse o nome completo. Não disse o sobrenome. Não entregou a reputação. Apenas um nome simples. Como se quisesse que ela se lembrasse dele como um homem comum. Juliana sorriu e entregou o buquê de lírios brancos para ele. Prazer em conhecer você, Rui. Espero que você volte.
Rui pegou as flores. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia um lugar para onde ele queria voltar. Ele não sabia que a moça da floricultura se tornaria a única mulher que ele amaria na vida. Ele não sabia que aqueles olhos verdes o assombrariam pelo resto da existência dele. E ele certamente não sabia que 11 anos depois, a filha deles estaria parada na mansão dele, perguntando se ele era o pai dela. Mas naquele momento, Rui Carvalho sabia apenas uma coisa. Ele voltaria naquela floricultura, não pelas flores, mas pelo sorriso de Juliana Costa. Rui voltou à floricultura no dia seguinte e no outro dia, e no dia seguinte a esse. Ele encontrava todas as desculpas possíveis para aparecer por lá. Flores para o escritório, flores para a mansão, flores para pessoas cujos nomes ele nem mesmo lembrava. Juliana sorria toda vez que o via entrar pela porta. Os olhos verdes dela, brilhando como se ela soubesse perfeitamente bem que ele não estava lá pelas flores. Mas ela não dizia nada. Ela apenas sorria. E aquele sorriso era suficiente para puxar o lobo de volta uma e outra vez. 4 meses depois do primeiro encontro, Juliana descobriu quem Rui realmente era. Ela leu sobre um caso de assassinato ligado à família Carvalho, viu a foto dele na primeira página, embaixo de uma manchete em negrito. Chefe da máfia de Belo Horizonte. Rui esperou pelo medo, por ela recuar, por ela o expulsar da loja e nunca mais querer vê-lo de novo. Mas quando ele entrou naquele dia, Juliana apenas olhou para ele por um longo tempo. E então, ela disse algo que ele jamais esqueceria pelo resto da vida. Eu não amo o lobo. Eu amo o Rui. Se esses dois são a mesma pessoa, depende de você. Naquela noite, pela primeira vez em 18 anos, Rui Carvalho chorou. O relacionamento deles tinha que permanecer um segredo absoluto. Rui sabia que se os inimigos dele descobrissem Juliana, ela se tornaria um alvo imediato. A fraqueza do lobo, uma arma para derrubá-lo. Ele comprou um apartamento pequeno para ela, num subúrbio tranquilo, longe de Belo Horizonte e das guerras encharcadas de sangue. Eles se encontravam quando podiam. Geralmente à noite, quando Rui conseguia escapar do império dele, por algumas horas roubadas. Naquelas noites, ele não era o lobo. Ele era apenas o Rui, um homem apaixonado por uma moça, que vendia flores, sonhando com a vida comum, que ele sabia que nunca poderia ter. Rui ensinou Juliana como se defender, como perceber quando alguém estava seguindo ela, como escapar do perigo, como usar uma arma se precisasse. Juliana aprendeu tudo, não porque estava com medo, mas porque queria ficar ao lado dele. Ela queria pertencer ao mundo dele, não importava o quão sombrio fosse. E Rui a amava por isso. Ele amava a coragem dela, a teimosia dela, a recusa dela em recuar de qualquer coisa. 2 anos depois, Juliana disse para ele que estava grávida. Rui lembrava daquela noite, tão claramente como se estivesse gravada nos ossos dele. Eles estavam sentados no apartamento pequeno. Juliana segurava o teste de gravidez na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não sabia o que deveria sentir. Felicidade, porque carregava o sangue do homem que amava. Terror, porque aquela criança se tornaria um alvo para qualquer um que quisesse machucar Rui. E Rui ficou ali parado, congelado no lugar, o coração se dividindo entre alegria e horror. A filha deles seria a maior fraqueza dele. Os inimigos dele não hesitariam em matar um bebê só para derrubar o lobo. Rui sabia disso. Juliana sabia também. Eles ficaram sentados, um de frente para o outro, a noite inteira sem falar, apenas segurando as mãos em silêncio. E quando o amanhecer chegou, Juliana tomou a decisão. Eu vou embora, ela disse, a voz tremendo mais firme. Vou desaparecer.
Ninguém pode saber sobre o bebê. Vou criar nossa filha sozinha em algum lugar seguro. Até você terminar com seus inimigos. Até tudo estar seguro. Rui quis discutir. Ele quis dizer que podia protegê-la. Proteger a criança deles. Mas quando olhou nos olhos verdes de Juliana, cheios de lágrimas, ele sabia que ela estava certa. Ele não podia dar uma vida normal para elas. Ele não podia garantir a segurança delas, enquanto inimigos ainda o cercavam. A única maneira de proteger Juliana e o bebê era deixá-las ir para longe dele. Eu vou te encontrar, Rui disse, a voz grossa. Quando tudo acabar, eu vou. Não importa quanto tempo demore, eu vou. Juliana chorou nos braços dele durante toda aquela noite. Na manhã seguinte, ela havia sumido, sem endereço, sem número de telefone, sem rastro que pudesse levar um inimigo até ela. Ela carregava a filha deles dentro dela, e o amor que tinha por ele, e desapareceu no nada, como se nunca tivesse existido. Rui não sabia onde Juliana deu à luz. Ele não sabia que nome ela deu para a filha deles. Ele não sabia se a filha dele teria os olhos escuros dele, ou os olhos verdes da mãe. Ele sabia apenas uma coisa. Ele tinha que destruir todos os inimigos. Ele tinha que limpar o império dele. Ele tinha que construir um mundo seguro o suficiente para Juliana e a filha deles voltarem para casa. Mas os inimigos nunca acabavam. Sangue derramava mais sangue. Ódio dava origem a mais ódio. E ano após ano, a promessa de reencontro permanecia apenas uma promessa. Então, 512 dias atrás, tudo se despedaçou em 1000 pedaços. 512 dias atrás, Rui recebeu uma ligação que mudou tudo completamente. Felipe Moreira, um chefe da máfia envelhecido, que controlava a zona sul de Belo Horizonte, era o maior inimigo da família Carvalho. A guerra entre as duas famílias se arrastava por mais de 22 anos. Desde quando o pai de Rui ainda era vivo, sangue havia sido derramado, pessoas haviam morrido, e o ódio nunca esfriou. Moreira estava mais velho agora, 54 anos, mas a crueldade dele não havia amolecido com a idade. Ele era o tipo de homem disposto a exterminar uma família rival inteira, incluindo mulheres e crianças, só para enviar uma mensagem clara. E naquele dia, ele ligou para Rui com uma risada triunfante. Carvalho, ele disse, a voz áspera como uma serra, rasgando madeira. Eu encontrei sua mocinha, a moça da floricultura. Bonita demais, por sinal. Agora eu entendo por que você a escondeu tão bem. O sangue de Rui congelou nas veias. Ele sabia que, de alguma forma, Moreira havia encontrado Juliana. O segredo que Rui havia protegido por 8 anos havia sido exposto. Escuta aqui, Moreira continuou. Você tem 2 escolhas. Uma, você se rende incondicionalmente e entrega todo o seu território para mim. 2, a moça morre, e eu vou te mandar o corpo dela em pedaços. Você tem 24 horas. Então ele desligou na cara. Rui nunca esqueceria como aquela noite foi. Ele destruiu tudo no escritório dele. A mesa, as cadeiras, vidros, quadros emoldurados. Tudo explodindo em fragmentos sob a fúria do lobo. Mas quando a raiva se consumiu, só sobrou o medo. Um medo que ele não sentia desde o dia em que a mãe dele morreu. Juliana ia morrer. A mulher que ele amava ia morrer por causa dele. Por causa do mundo encharcado de sangue que ele havia construído. Rui agiu imediatamente. Ele escreveu uma carta curta para Juliana, listando o endereço da mansão Carvalho, um número de telefone de emergência e 3 palavras breves: me encontre. Ele enviou através da linha secreta, que só os 2 conheciam, a que eles haviam estabelecido nos primeiros dias do amor para emergências. Então, ele esperou. Um dia se passou.
Nenhuma resposta. 2 dias. Juliana permaneceu em silêncio. 3 dias. 4 dias. 1 semana. Rui mandou homens para o antigo apartamento de Juliana, mas ela não estava lá havia muito tempo. Ele vasculhou os subúrbios, mas não encontrou nenhum rastro. Ele interrogou, ameaçou, matou qualquer um que ele suspeitava estar ligado a Moreira, mas ninguém sabia onde Juliana estava. Ela havia evaporado no nada. 1 mês depois, Rui recebeu uma caixa. Ela chegou na mansão Carvalho, sem remetente. Dentro havia um lírio branco, seco e murcho, e um pedaço de pano ensopado de sangue, sem carta, sem bilhete. Apenas a flor que ele comprara para a mãe, no primeiro dia em que entrou na floricultura de Juliana, e um pedaço de tecido, que parecia ter sido cortado do avental que ela costumava usar. Rui entendeu a mensagem perfeitamente. Moreira havia matado Juliana. Ele enviou a caixa para zombar de Rui, para lembrá-lo de que ele havia fracassado, de que a mulher que ele amava morreu porque ele foi fraco demais para protegê-la. Naquela noite, Rui sentou sozinho no hall principal, encarando o retrato de Juliana que ele acabara de mandar pendurar na parede. Ele bebeu garrafa após garrafa, mas o álcool não conseguia amortecer a dor. Ele a havia matado, não com as próprias mãos, mas com a vida que escolheu, com o amor que egoisticamente se agarrou, em vez de deixá-la ir, para que ela pudesse estar segura. Daquela noite em diante, parte de Rui Carvalho morreu, a parte que podia amar, a parte que podia ter esperança, a parte que podia sonhar com felicidade. Tudo que restou foi o lobo, frio, implacável e cheio de ódio. Ele jurou que destruiria Moreira. Jurou que o despedaçaria, do jeito que Moreira havia feito com Juliana. Mas Moreira era forte demais. E o império dele, grande demais. Rui precisava de tempo para se preparar. 512 dias para reunir poder. 512 dias para construir a vingança perfeita. Ele não sabia que Juliana ainda estava viva. Ele não sabia que ela havia recebido a carta dele, mas escolheu não responder para proteger a filha deles. Ele não sabia que a caixa era um engano de Moreira, feito para esmagar o espírito dele, enquanto o inimigo passava meses procurando o esconderijo real dela. Ele sabia apenas da dor, e aquela dor o devorou por 512 dias, até que uma menina de 8 anos entrou na mansão dele, com os olhos dele, e uma pergunta fatídica nos lábios. Rui voltou ao presente, quando passos apressados ecoaram pelo corredor. Dante Silva apareceu na entrada do hall principal. O rosto do homem de 47 anos, com uma palidez antinatural. Em 17 anos como braço direito de Rui, Dante nunca havia demonstrado emoção desse jeito. Ele era o tipo de homem que podia assistir assassinatos sem piscar. O tipo que permanecia calmo, mesmo com uma arma apontada para a cabeça. Mas agora mesmo, Dante parecia ter visto um fantasma. Chefe, Dante disse. Urgência na voz. Tenho notícias sobre a senhorita Costa. Rui se levantou de um salto, ainda segurando Melissa nos braços. O coração dele bateu descontroladamente quando viu o envelope pardo na mão de Dante. Ele sabia que não eram boas notícias. Boas notícias nunca vinham em envelopes. Fala! Rui ordenou. Dante olhou para Melissa, hesitando. Chefe, talvez devêssemos conversar em particular, mas Melissa falou antes que Rui pudesse responder. Não, eu não vou para lugar nenhum. Isso é sobre minha mãe. Eu tenho o direito de saber. Rui olhou para a filha e viu a certeza teimosa naqueles olhos escuros familiares. Ela tinha a força de vontade de Juliana e a própria cabeça dura dele. Ninguém poderia fazê-la fazer algo que ela não queria. Fala, Dante. Rui acenou com a cabeça. Ela fica.
Dante respirou fundo e abriu o envelope. Mandei homens para o apartamento da senhorita Costa, assim que soube que a menina apareceu aqui. Está ruim, chefe. O apartamento foi completamente revirado. Tudo de cabeça para baixo. Gavetas despejadas no chão. As paredes foram escavadas em vários lugares. Eles estavam procurando alguma coisa. Onde está a Juliana? Rui perguntou. A voz estrangulada. Dante balançou a cabeça. Ela não estava lá, mas há sinais de luta. Uma cadeira derrubada. Um vaso quebrado no chão. E chefe. Tem sangue na parede perto da porta da frente. Não é muito, mas o suficiente para saber que alguém se machucou. Melissa apertou a manga de Rui com mais força, mas não chorou. Ela só ficou ali em silêncio, mordendo o lábio até sangrar. O que os vizinhos disseram? Rui pressionou. Uma senhora idosa, que mora no andar de baixo, ouviu gritos há 4 noites. Dante leu das anotações dentro do envelope. Uma mulher gritou e depois parou. Ela disse que acabou muito de repente, como se alguém tivesse tapado a boca dela. Ou! Dante parou, não ousando terminar. Ou o quê? Rui rosnou. Ou ela foi nocauteada. Dante exalou. Chefe, eu acho que a senhorita Costa foi levada. Moreira a encontrou há 4 noites. Rui calculou rápido. Moreira havia rastreado as sombras dela por mais de 1 ano, mas só conseguiu atacar a casa dela 4 noites atrás. Juliana sabia que eles estavam vindo. Ela sabia que estava prestes a ser levada. E a primeira coisa que ela fez foi garantir que Melissa estivesse segura. Ela mandou a filha embora primeiro, para que não importasse o que acontecesse com ela. A filha ainda teria uma chance de sobreviver. Mamãe me protegeu, Melissa disse, a voz tremendo, mas não fraca. Mamãe sabia que eles estavam vindo. Então ela me mandou embora primeiro. Mamãe se sacrificou para que eu pudesse te encontrar, pai. Rui olhou para a filha, o coração se despedaçando por dentro. Juliana havia feito o que sempre fez. Colocou Melissa acima de tudo. Colocou a segurança da filha acima da própria vida. Ela lutou sozinha por 4 semanas para dar tempo suficiente para Melissa chegar até ele. E agora, ela estava nas mãos de Moreira. Sozinha, sem ninguém para protegê-la. Reúna a equipe, Rui disse, a voz fria como gelo, mas os olhos ardendo. Vamos trazê-la para casa. Espera, Melissa de repente falou, enquanto Rui estava prestes a dar uma ordem para Dante. A menina enfiou a mão na mochila surrada. Remexeu por um momento. Depois, puxou um caderno pequeno. A capa de couro marrom desgastada estava gasta. As pontas dobradas, como se tivesse sido aberto e lido centenas de vezes. Ela estendeu para Rui, a mãozinha tremendo. Mamãe deixou isso para mim. Ela escondeu embaixo do meu colchão, na noite antes de desaparecer. Eu acho que ela queria que eu encontrasse. Rui pegou o caderno e imediatamente reconheceu a caligrafia familiar na primeira página, a letra de Juliana, ligeiramente inclinada e delicada, exatamente como as cartas de amor que ela costumava escrever para ele 11 anos atrás. Mas isso não era uma carta de amor. Era algo completamente diferente. Rui virou as páginas, e os olhos dele se arregalaram mais a cada linha. Isso não era um diário comum. Era um arquivo de inteligência detalhado até o milímetro. Preciso até o segundo, como se tivesse sido escrito por uma agente profissional, não uma moça que vendia flores. A primeira página listava os nomes e fotos dos homens mais importantes da organização de Moreira. Juliana, de alguma forma, havia tirado fotos deles, colado no caderno, e escrito anotações ao lado de cada um. Gabriel Torres, braço direito, alcoólatra. Vai no bar da esquina, na Rua das Acácias, toda sexta-feira. Paulo Mendes, chefe de segurança. Tem uma filha de 9 anos, na escola municipal,
do bairro Santo Agostinho. Rafael Cunha, contador, mantém os livros num apartamento particular na Zona Leste. A próxima página era a agenda de Moreira. Segunda a quinta, no quartel-general, no Distrito Industrial Sul. Sexta, reuniões com parceiros no restaurante Bela Vista. Sábado, descansando na mansão dele, no subúrbio com a esposa. Domingo, vai à missa, na igreja São Sebastião, às 9 da manhã. Juliana até havia anotado o número de seguranças que Moreira viajava com em cada dia da semana. Dante se inclinou por cima do ombro de Rui, o rosto mudando de cor. Chefe, isso é mais detalhado do que a inteligência que coletamos nos últimos 6 anos. Rui não respondeu. Ele continuou virando páginas e encontrou um mapa detalhado do quartel-general de Moreira. Juliana havia desenhado toda a planta baixa, marcando as posições das câmeras de segurança, entradas e pontos cegos no sistema de vigilância. Ela também havia anotado as trocas de turno dos guardas. Preciso até 1 minuto. Como sua mãe sabe tudo isso? Rui perguntou, impressionado. Melissa deu de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mamãe observou eles. As pessoas que estavam nos observando. Mamãe disse que se você quer derrotar um inimigo, você tem que entendê-lo melhor do que ele entende você. Mamãe disse que você ensinou isso para ela. Rui lembrou das lições que ensinou para Juliana 9 anos atrás. Como observar, como seguir alguém sem ser notada, como coletar informações. Ele ensinou essas coisas para que ela pudesse se proteger. Ele nunca imaginou que ela usaria para construir um arquivo completo de inteligência sobre o inimigo dele. Rui virou para as páginas finais, e a garganta dele apertou dolorosamente. Essa parte foi escrita diretamente para Melissa, na voz gentil de uma mãe. Minha filha, se você está lendo essas palavras, significa que o pior aconteceu. Me desculpe por não poder estar com você agora. Me desculpe pelo que você teve que passar. Mas você tem que ser forte, Melissa. Você tem que encontrar o Rui Carvalho. Ele mora na mansão, no morro mais alto de Belo Horizonte. Ande em direção ao norte e peça direções para o Parque das Mangabeiras. De lá, você conseguirá ver a casa dele. Não tenha medo dos guardas. Apenas diga que você é Melissa Costa, filha da Juliana. Eles vão te levar para dentro para vê-lo. Minha doce menina. Rui é seu pai. Ele não sabe que você existe. Mas quando ele olhar para você, ele vai entender. Dê esse caderno para ele. Eu reuni tudo o que consegui para ajudá-lo a me salvar. E você? Você será a pessoa que vai conectar vocês dois. Eu te amo, meu passarinho. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Confie no seu pai. Ele vai te proteger. Ele vai me salvar. Ele vai fazer qualquer coisa pela nossa família. Rui fechou o caderno, as mãos tremendo incontrolavelmente. Juliana sabia que esse dia chegaria. Ela havia preparado tudo. Ela havia se transformado numa operadora de inteligência, observando o inimigo por meses, para que mesmo se fosse levada, ainda pudesse ajudá-lo de longe. Ela confiou nele. Confiou que ele viria buscá-la. Confiou que Melissa encontraria o caminho até ele. E Melissa havia conseguido. Uma menina de 8 anos atravessou a cidade sozinha, encontrou uma mansão da máfia e carregou com ela a arma mais valiosa que a mãe podia deixar para trás. Juliana, você realmente é a mulher mais extraordinária que já conheci. Rui sussurrou, olhando para o caderno. Eu não vou falhar com você. Naquele momento, o telefone de Rui vibrou. A tela mostrava um número desconhecido, mas ele sabia imediatamente quem era. Apenas uma pessoa ousaria ligar para ele num momento como esse. E essa pessoa estava segurando a coisa mais preciosa na vida de Rui. Antes de atender a ligação,
quero pedir para você se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Aperte o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. E me conta aqui nos comentários, o que você faria se estivesse no lugar do Rui? Você confiaria nas informações que Juliana deixou ou seguiria seu próprio plano? Deixe sua resposta. Quero muito saber a sua opinião. Rui sinalizou para Dante ficar em silêncio. Depois atendeu. Carvalho. A voz de Felipe Moreira atravessou, áspera e pingando triunfo. Ouvi dizer que você ganhou uma visitinha hoje. Garota bonitinha, parece igualzinha com a mãe. Rui apertou o telefone com tanta força que a carcaça rangeu perigosamente. O que você quer, Moreira? Uma risada soou do outro lado. Fria e cruel. Você sabe o que eu quero. Seu território, seu império, sua rendição total e incondicional. Esperei 22 anos por esse momento, Carvalho. 22 anos para encontrar a fraqueza do lobo. E agora eu tenho. Não uma fraqueza, mas duas. Onde está a Juliana? Rui rugiu. Ela está aproveitando minha hospitalidade. Moreira respondeu, esticando cada palavra como se saboreasse. Vou te dizer uma coisa. Ela é teimosa. Por 4 dias, eu perguntei onde estava a criança, e ela não falou. Bati nela. Ela não falou. Ameacei ela. Ela não falou. Ela preferia morrer do que me contar onde a filha estava. Mas agora, eu não preciso mais que ela fale. Preciso, Carvalho. A criança veio até você sozinha. Entrou direto na toca do lobo. Rui sentiu o sangue subir para na cabeça. 4 dias. Juliana havia suportado tortura por 4 dias para proteger Melissa. Ela não disse uma palavra sequer. Não importava o quanto doesse. Não importava como Moreira ameaçasse matá-la. Ela usou o próprio corpo como escudo para a filha deles. Se você encostar um fio de cabelo nela. Rui rosnou. Moreira o cortou. A voz virando lâmina afiada. Escuta aqui, lobo. Eu não tenho tempo para joguinhos. Aqui está o acordo. 00:30 de hoje. Cais Leste no Lago da Pampulha. Você vem sozinho com a criança. Em troca, eu devolvo sua moça. Você acha que eu vou entregar minha filha para você? Rui perguntou, a voz gelada. Eu acho que você vai fazer qualquer coisa para salvar a mulher que ama. Moreira zombou. A criança é só um prêmio extra. Mas se eu posso pegar as duas, por que não? 2 reféns são melhores que um. E com 2 fraquezas na minha mão, eu posso fazer o lobo fazer qualquer coisa que eu quiser. Rui ficou em silêncio por um momento, a mente calculando 1000 desfechos diferentes. Era uma armadilha. Ele sabia disso. Moreira não tinha intenção de soltar Juliana. Ele queria os 3. Rui, Juliana e Melissa nas garras dele. Ele queria exterminar a família Carvalho, completamente atacando o que Rui mais valorizava. Como eu sei que a Juliana ainda está viva? Rui exigiu. Houve um som de movimento abafado. E então, a voz fraca de Juliana atravessou o telefone. Rui, não! Não traga a Melissa aqui! Juliana! Rui gritou, mas a voz dela foi cortada por Moreira. Chega! Você ouviu. Ela está viva. Quanto tempo ela continua viva? Depende de você. 00:00, Carvalho. Cais Leste. Sozinho. Traga a criança. Se eu ver qualquer outra pessoa, sua moça morre antes que você pisque. A linha foi cortada, com um estalo como um tiro. Rui ficou parado ali, o telefone ainda pressionado contra o ouvido, encarando o nada. A voz de Juliana ecoava na mente dele, fraca, em dor, ainda tentando proteger Melissa, com o último fôlego. Ela disse para ele não trazer a filha deles. Ela preferia morrer do que deixar Melissa cair nas mãos de Moreira. Pai. Melissa disse. A voz estranhamente calma. Mamãe está viva. Eu ouvi a voz dela. Rui olhou para a filha.
e viu os olhos escuros brilhando com determinação, em vez de lágrimas. Sim, sua mãe está viva. E nós vamos salvá-la. Mas antes de agir, precisamos encontrar o traidor. Moreira sabe sobre a Juliana. Ele sabe sobre você. Ele sabia que a criança veio aqui hoje. Ele tem alguém dentro da minha casa. Dante assentiu, o rosto escurecendo. Eu também acho, chefe. Antes de vir aqui, pedi para nossa equipe rastrear o vazamento. O time de tecnologia encontrou uma mensagem criptografada, enviada de dentro da propriedade, para um número de telefone que pertence a um dos homens de Moreira. A última mensagem foi enviada cerca de 40 minutos atrás, logo depois que a menina apareceu no portão. Naquele momento, as portas do hall principal se abriram e Leonardo Ribeiro entrou. O homem de 53 anos, conselheiro de confiança da família Carvalho por 16 anos, tinha o rosto pálido. Rui, eu acabei de ouvir sobre a senhorita Costa. Isso é terrível. Precisamos agir rapidamente. Rui olhou para Leonardo, com olhos de gelo. Sim, precisamos. E a primeira coisa que precisamos fazer é eliminar o rato que vendeu a localização da Juliana para Moreira. Leonardo engoliu seco, mas manteve a postura. Claro, chefe. Quem você suspeita? Você. Rui disse simplesmente. A palavra caiu como uma bomba no hall. Leonardo recuou um passo, o rosto contorcendo em choque. Rui, o que você está dizendo? Eu sou leal à família há 16 anos. Dante já estava se movendo, bloqueando a saída. 3 homens armados entraram silenciosamente pelas portas laterais. Você conhecia a localização do apartamento da Juliana. Rui continuou, a voz mortal. Você era um dos 5 homens que eu confiei com aquela informação. Você tinha acesso aos meus movimentos, às minhas comunicações, aos meus segredos. E em troca de quê, Leonardo? 30% do território que Moreira ia roubar de mim. O rosto de Leonardo desmoronou como uma máscara quebrando. Como você descobriu? O telefone. Dante interveio. Você cometeu um erro. Usou o celular da mansão para enviar mensagens criptografadas. Achou que apagou os rastros, mas nossa equipe de tecnologia recuperou tudo. Mensagens para Moreira, datando de 1 ano atrás. Você o levou até Juliana. Leonardo olhou ao redor desesperadamente, mas não havia saída. Rui, eu posso explicar. Moreira me ameaçou. Ele disse que mataria minha família se eu não colaborasse. Mentira. Rui rosnou. Você vendeu Juliana por ganância. Você a vendeu sabendo exatamente o que Moreira faria com ela. Dante, tire essa sujeira da minha vista. Leonardo foi arrastado para fora gritando, mas Rui já havia desligado. Ele tinha coisas mais importantes em que pensar. Melissa puxou a manga dele. Pai, eu tenho um plano. Rui olhou para baixo, surpreso. A menina de 8 anos abriu o caderno de Juliana, numa página específica. Olha aqui. Mamãe desenhou o depósito onde Moreira guarda os reféns. Fica perto do cais, mas tem um túnel de acesso pelos fundos, que os guardas não vigiam direito. Se você for sozinho para o cais como ele pediu, vai cair na armadilha. Mas, se o tio Dante levar um time pequeno pelo túnel, enquanto você distrai Moreira na frente, vocês podem pegar ele de surpresa. Rui ficou boquiaberto. A filha dele, de 8 anos, estava arquitetando uma operação de resgate tática usando inteligência que a mãe havia coletado. Essa criança tinha o sangue dele e o cérebro de Juliana. Dante olhou para o caderno e assentiu lentamente. Pode funcionar, chefe. Se a senhorita Costa estava certa sobre o túnel, podemos infiltrar enquanto você mantém Moreira ocupado. Mas você não pode levar a menina. É arriscado demais. Eu vou, Melissa disse, a voz firme. Mamãe confiou em mim para entregar essas informações. Agora eu confio em vocês para salvá-la. Mas vocês precisam de mim lá.
para que Moreira acredite que é uma troca real. Rui ajoelhou-se na frente da filha novamente. Isso é perigoso, Melissa. Eu sei, ela respondeu. Mas mamãe foi corajosa por 4 dias. Agora é minha vez de ser corajosa. E a sua? Rui viu Juliana naqueles olhos. A mesma coragem inabalável. A mesma recusa em recuar. Ele puxou Melissa para um abraço. Está bem. Mas você fica perto de mim o tempo todo. Prometo. Meia-noite chegou com névoa, subindo do lago da Pampulha. Rui parou no cais leste. Melissa ao lado dele, cercados por silêncio e escuridão. 5 homens de Moreira apareceram das sombras. Armas apontadas. Moreira saiu por último, um sorriso cruel no rosto envelhecido. Trouxe a criança. Bom garoto. Onde está a Juliana? Rui exigiu. Paciência, lobo. Moreira fez um gesto, e 2 homens arrastaram Juliana para fora do depósito. Ela estava viva, mas machucada, o rosto marcado por hematomas, os pulsos amarrados. Quando os olhos verdes dela encontraram os dele, lágrimas caíram. Rui, você não deveria ter vindo. Juliana sussurrou. Eu sempre vou vir por você. Rui respondeu. Moreira riu. Que tocante. Agora a criança, Carvalho. Rui empurrou Melissa suavemente para a frente, mas no mesmo instante, explosões ecoaram dos fundos do depósito. O time de Dante havia entrado pelo túnel. Caos explodiu. Tiros ricochetearam. Rui se lançou para a frente, derrubando os guardas que seguravam Juliana. Melissa correu para a mãe, enquanto Dante e os homens dele cercavam Moreira pelo outro lado. Em minutos, a luta acabou. Os homens de Moreira estavam mortos ou fugindo. O próprio Moreira estava de joelhos, sangrando. Rui ficou sobre ele, a arma apontada para a cabeça do inimigo. Isso é por Juliana. Ele puxou o gatilho. Depois, Rui correu para onde Juliana e Melissa se abraçavam, ambas chorando. Ele envolveu as duas nos braços. E pela primeira vez em 512 dias, a família estava completa. 6 meses depois, a mansão Carvalho não era mais uma fortaleza fria. Risadas de criança enchiam os corredores. Flores frescas que Juliana cultivava decoravam cada cômodo. O retrato dela ainda pendurava no hall, mas agora ela estava lá pessoalmente, viva, sorrindo ao lado dele todas as manhãs. Melissa corria pelo jardim com uma pipa, gritando para Rui empurrá-la mais alto. Juliana observava da varanda, a mão no ventre ligeiramente arredondado. Outro bebê estava a caminho. Rui havia aprendido que família não era fraqueza. Era a força mais poderosa que existia. Essa história nos ensina algo profundo sobre amor e sacrifício. Juliana mostrou que o verdadeiro amor não é apenas palavras bonitas, mas ação. Ela suportou tortura para proteger a filha. Ela se preparou estrategicamente para que, mesmo capturada, pudesse ajudar sua família. Rui aprendeu que o poder real não vem de quanto medo você causa, mas de quantas pessoas você está disposto a proteger. E Melissa nos ensinou que coragem não tem idade, que às vezes as pessoas mais pequenas carregam os corações mais valentes. O amor verdadeiro exige coragem para confiar, sabedoria para se preparar e determinação para nunca desistir das pessoas que importam. Não importa quantos muros construímos, no final, somos definidos por quem escolhemos deixar entrar. E você que chegou até aqui, muito obrigado por fazer parte dessa jornada emocionante. Se essa história tocou seu coração, como tocou o meu ao escrevê-la, eu ficaria extremamente grato se você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Cada inscrição me motiva a trazer mais histórias que fazem você sentir, refletir e acreditar no poder do amor verdadeiro. Quero muito saber de você. Já passou por alguma situação
onde teve que ser corajoso para proteger alguém que ama? Ou conhece alguém que fez sacrifícios incríveis pela família? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Vamos criar uma comunidade onde celebramos esses atos de coragem e amor. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com aquela pessoa especial que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nos vemos na próxima história. Até lá, cuide de quem você ama e nunca subestime o poder de um coração corajoso.